Ok, bem-vindos à série de webinars para treinadores das Olimpíadas Especiais 2025, apresentada pelo nosso patrocinador oficial, Gallagher. Agradecemos a Gallagher pelo apoio na programação dos esportes e treinadores das Olimpíadas Especiais. Agradecemos a todos a participarem do webinar de hoje, com o objetivo de oferecer aos treinadores mais oportunidades de aprendizado nas áreas e temas que desejam conhecer. O webinar de hoje é sobre como você pode se tornar um treinador melhor. Aqui eu vou deixar uma informação adicional. Esse webinar oferece interpretação simultânea em 8 idiomas. Aí vocês podem escolher o seu idioma na parte de baixo da tela. Você pode escolher seu idioma. Qualquer pergunta que você tiver, você pode escrevê-la no chat ou na função de perguntas e respostas. Muito bem, bom dia novamente. Eu vou me apresentar. Eu sou o Pablo Composto, sou mensageiro global pela América Latina. Eu também sou atleta líder das Olimpíadas Especiais da Argentina e gostaria de falar um pouco sobre a importância dos treinadores nas Olimpíadas Especiais. A função dos treinadores dentro do movimento é muito ampla. E me refiro a como eles nos incentivam a ser pessoas melhores a cada dia, trabalhando em um aspecto importante como a autoestima para o esporte, os valores, a perseverança, o esforço, entre outros aspectos. Eles são grandes mestres. Eu me lembro de um treinador de Buenos Aires, São Miguel, onde eu morava antes, o professor chamado Fernando Poço, que é através da sua atitude combativa e palavras e frases com um significado profundo, teve um impacto extraordinário em mim. Vou dar um exemplo. Forjar o espírito. Ele foi uma pessoa chave, fundamental na minha vida, pois me ensinou a superar os medos mais profundos e nunca desistir diante das provas que a vida nos apresenta ao longo da nossa jornada. Uma das frases que mais influenciou minha vida foi: Vamos, vamos, se querem ganhar, é preciso ser corajosos e não desistir. Vamos lá. A partir de agora, quero convidar vocês, treinadores e treinadoras, a serem agentes de mudança para os futuros atletas e que dentro deles possa surgir essa paixão por alcançar grandes objetivos e sonhos em suas vidas. Mas nunca se esqueça, através do esforço e da perseverança. Muito bem, agora vamos a escutar aos nossos palestrantes que estão conosco nesse webinar. Primeiro, temos a Jenny Wolf. A Jenny foi atleta olímpica em patinagem e tem o nível de educação, o maior nível de educação de treinadores da Federação Esportiva da Alemanha, da Academia de Treinadores. Ela foi treinadora nacional da equipe de desenvolvimento de patinação de Alemanha até 2020. Desde 2021, Jenny é a diretora do Programa de Formação e Pesquisa das Olimpíadas Especiais da Alemanha.
Suas funções incluem planejar e ministrar esses programas de formação e treinamento de treinadores, tanto das Olimpíadas especiais quanto em contexto externo, para desenvolver um currículo de formação de treinadores ao longo prazo para os treinadores das Olimpíadas especiais. Jenny, é contigo. Muito obrigado, Pablo, e obrigada a todos por estarem conosco. Obrigada pelo convite a ser palestrante e poder escutar um pouquinho vocês e falar também de como eu trabalho na Alemanha, como a gente faz a abordagem dos treinadores, as competições. Eles aplicam todos os conhecimentos de forma significativa. A gente vê também a Federação do Esporte na Alemanha, que é nossa diretriz. A gente, então, criamos um treinamento de aprendizagem para treinadores voluntários, conseguimos treinar, treinadores assistentes também. Também refletir como ser melhores e como o aprendizado pode ser uma prática de confiança. O Pablo me apresentou muito bem, então vamos continuar. O que é uma educação para treinadores baseada nas competências? Ou nas habilidades? É isso muito importante. O que significa isso? Que a gente se foca para ajudar os treinadores a se desenvolverem de forma competitiva. A gente educa onde os treinadores e ajudamos a que apliquem de forma efetiva o aprendizado. Esses são os passos do nosso caminho de aprendizagem. A Federação de Esportes da Alemanha tem seu próprio modelo de competências, e isso é a diretriz da educação dos treinadores. O primeiro é que a gente começa com situações reais que enfrentam nessas competições. Logo, a gente define os objetivos de aprendizagem, logo, a gente faz tarefas de aprendizagem e, finalmente, a gente faz uma avaliação em situações práticas e reais para que os treinadores possam aplicar o conhecimento e desenvolver a sua grade curricular baseada nessas práticas. Esse módulo vê como funciona na prática, como exemplo de treinadores reais. Começamos com uma situação de desafio realista, onde o treinador vai abordar uma técnica e melhorá-la, para poder identificar quais são as competências que o treinador precisa ter. Claro, essas são habilidades técnicas de comunicação. Logo, a gente faz as tarefas de aprendizagem com as competências. Aí, o treinador precisa explicar as técnicas com uma linguagem fácil. Logo, as tarefas de aprendizagem, o, o treinador reflete com o seu estilo de comunicação e começa a ver os pontos chaves que precisam ser ajustados e melhorados, e onde precisa continuar com o que está fazendo e está dando certo. Logo, a gente faz uma avaliação onde o treinador carrega um vídeo ou uma sessão de treinamento real e recebe o feedback do desenvolvedor do coach. Eles gravam, eles se veem e se avaliam. Isso é uma forma efetiva quando a gente vê em contexto real para poder ver como vão melhorando e como poderiam fazê-lo melhor. A seguinte
Vamos ver, então, logo após isso, ver os módulos, ó, e vão se desenvolvendo passo a passo. Uma parte fundamental é a aprendizagem online, onde eles aprendem à sua própria velocidade, misturado com algumas práticas. Isso começa com uma introdução às Olimpíadas Especiais, onde os participantes exploram nossa filosofia, tudo que tem a ver com a inclusão e os princípios da comunicação sem barreiras. Abordamos também as regras, logo os temas básicos do esporte seguro, aspectos essenciais do esporte seguro, garantindo que todos os ambientes de competição sejam seguros e respeitosos. Daí a gente passa para os módulos específicos, onde, para que o treinador se concentre nas áreas mais relevantes para seu esporte. Logo disso, vamos reflexão contínua, orientação, intercâmbio, entre pares, conferências, esportes na Alemanha, ou workshops específicos para o esporte, né? Para que eles possam compartilhar suas experiências e continuar a se desenvolver nas suas habilidades. Cada passo construi competências por meio de um caminho ativo para melhorar o aprendizado. Aqui vocês vão ver tudo que vão aprendendo. Esse daqui são seus ganhos, o que eles ganham no seu caminhar. Esse daqui é o programa para os assistentes de treinadores. Isso daqui é incluinte, né? Que possam passar pessoas com deficiência ou sem deficiência. Eles desenvolvem de uma forma simples e clara para que todos possam participar. O treinador e o assistente têm um aprendizado na prática. O programa tem uma estrutura modular que está alinhada com os padrões das federações esportivas da Alemanha. Tem unidades de aprendizado em alguns dias e vão praticando e vão se aperfeiçoando com as práticas. Essa aprendizagem aplicar e aperfeiçoar. Isso ajuda a que todos cresçam e possam melhorar as suas competências. Os módulos estão estruturados para criar competências de comunicação e habilidades, e ajudá-los a experimentar o que significa planejar, as lições curtas. Eles têm um aprendizado também de como apoiar os treinadores, que são líderes, assistindo às atividades para aquecimento. Outro foco importante é a motivação, ser um modelo e justiça, entender como seu próprio comportamento pode influenciar em como a equipe se mexe ou a atmosfera. A prevenção da violência interpessoal no esporte, garantindo que todos os participantes saibam reconhecer o que são essa violência. Na competição, podem ser participantes, podem atuar como voluntários, assistentes, ganhando experiência. E, por fim, a participação na vida no clube e na comunidade, incentivando os treinadores, assistentes a tomar iniciativa e representar a inclusão nesse ambiente esportivo. Todos esses módulos visam desenvolver independência, confiança e inclusão por meio da competência. Esses são alguns dos atletas que tiveram sua certificação há 2 anos atrás. Todos trabalhavam juntos. Ok, quais são os resultados esperados? No final, o treinador, assistente, vão estar prontos para assumir papéis reais e significativos em seus clubes e comunidades esportivas.
Eles podem ajudar em sessões regulares de treinamento, dentro da organização, demonstração, gerenciamento de grupos. Muitos também são capazes de liderar exercícios simples por conta própria, por exemplo, aquecimento, exercícios curtos. Eles são motivadores e modelos. Eles inspiram colegas também e promovem também fortalecer o espírito da equipe. Eles também podem apoiar as operações das competições. Isso é muito importante. Eles também se envolvem ativamente na vida do clube, assumir responsabilidades e representar a inclusão no dia a dia. Então, qual é a nossa experiência ao desenvolver esses treinadores? Quando a gente se baseia nessas competências e criamos oportunidades para esse aprendizado, a gente vê essas mudanças reais, tanto em treinadores quanto nos atletas. Treinadores tornam-se mais reflexivos, confiantes e motivados. Eles começam a pensar o porquê fazem as coisas, não apenas o como. E essa reflexão impulsiona o crescimento pessoal. Também vemos que a transferência do aprendizado para a prática é muito melhor. Não somente é um curso ou um manual, é aplicado no campo, na academia e no dia a dia. Isso leva, então, a uma cultura de inclusão mais forte. Dentro dos ambientes do esporte, onde todos possam contribuir e se sentir valorizados, independentemente da habilidade. Finalmente, o treinador vê que o centro é o atleta e faz faz essa confiança para que todos possam brilhar, e isso define realmente o que é um treinador inclusivo e competente. Bom, cheguei ao fim. Obrigado a todos. Eu gostaria de refletir no que a gente faz primeiro. A gente precisa escutar muito bem os atletas e os colegas, precisamos adaptar o treinamento a cada um, animar a autonomia, que ele possa tomar as suas decisões. Também a inclusão, assegurar também que todos sintam que fazem parte e nunca deixe de aprender. Compartilhe suas experiências e possam crescer por meio do carinho. Melhores treinadores e educadores não somente ensinam suas habilidades, eles criam ambientes onde os atletas possam crescer. Obrigada por me escutarem, espero que isso tenha ajudado a ter um olhar de como a gente faz o treinamento na Alemanha e que possa ajudá-los a se desenvolver nas suas áreas. Tenha a liberdade de entrar em contato para qualquer tipo de apoio que vocês precisarem. Obrigada, Jenny, por essa maravilhosa apresentação sobre o trabalho de Alemanha com a formação de treinadores. Muito bem. A seguir, temos a doutora Bettina Calari. A doutora Bettina Calari é presidente de pesquisa de treinamento esportivo e aprendizagem de adultos no Canadá. Ela é professora e presidente do Departamento de Estudos Experienciais em Comunidade e Esporte e é diretora do Instituto de Comunidade, Esporte e Saúde da Universidade de Cape Breton, em Nova Escócia, Canadá. Aí ela pesquisa estratégias de formação e desenvolvimento de treinadores e compreensão psicossocial do esporte inclusivo. Mais recentemente, ela recebeu uma bolsa de estudo para fazer parceria com as Olimpíadas Especiais para a pesquisa sobre o desenvolvimento de treinadores em todo o mundo. A doutora Kalari é
a editora-chefe da Revista Internacional de Treinamento Esportivo. Ela também é treinadora de esqui alpino, treinadora de natação, triatleta e formadora de treinadores, além de voluntária nas Olimpíadas Especiais, onde sua filha participa de muitos esportes. É com a senhora, então. Obrigada, Pablo. Obrigada pelo convite. É muito emocionante ver o chat de onde vocês estão e realmente agradeço todos os comentários que eu li. Como o Pablo disse, eu tenho sido professora durante 13 anos e eu me considero uma estudiosa, né? Tudo que é treinamento do treinamento esportivo eu pratico e estudo, e tudo que tem que a ver com pesquisa, participação, que inclui também, que leva às práticas do treinamento, treinador. A minha experiência como treinadora, como atleta, me ajuda para que quando eu trabalho com organizações esportivas, eu possa ajudá-los a desenhar e fazer módulos de educação para treinadores à medida. A minha meta, o meu objetivo é ajudar a criar ambientes mais seguros, inclusivos e socialmente justos para participantes do esporte de todas as idades, habilidades e origens. Se vocês podem passar o slide. Esse daqui é o mapa do Canadá. E aqui à direita, no final da tela, é de onde eu sou. Eu vivo e trabalho em Mi'kmaq. E esse é um território ancestral dos Mi'kmaq. E é conhecido esse território pelo, pelos tratados de paz e amistades assinados em 1725. Nós não entregamos nossa terra nem recursos. Esse daqui é uma foto de onde eu moro, foi tirada na semana passada. Na semana passada foi o fim de semana de ação de graças. E aqui vocês vão ver um pouco o que me fez ver as Olimpíadas especiais e os atletas e treinadores. Esse daqui é uma foto dos Jogos de Canadá do ano passado. Ela é de camiseta vermelha. Ela tem sido membro desde os 12 anos, há 4 anos, e ela faz muitos esportes. Vocês vão ver fotos dela na apresentação. Eu sou treinadora voluntária. Eu comecei a trabalhar nesse projeto de pesquisa sobre educação de treinadores com Fiona Marie na primavera. Eu vou falar um pouquinho sobre isso na minha apresentação também. Muito bem, hoje vamos falar de como se tornar melhor treinador. E agora eu gostaria de perguntar para vocês se vocês poderiam usar esse QR Code ou escrever mente.com para que vocês possam fazer um scan e ver como vocês podem se tornar melhores treinadores. E aí vocês podem fazer isso comigo agora para a gente ver a nuvem de palavras, se conseguimos mostrar na tela? Entre no mente.com, pode usar esse código ou fazer o scan no código QR. A pergunta é: como você se torna um treinador melhor? E a gente tem muitas palavras incríveis aqui. Aprendizado é uma grande palavra, compaixão, refletir. Vai de mão com o que estava falando a Jenny. Amo essas palavras.
feedback correto, muito bem. Vocês podem colocá-lo no chat também. Muito obrigado. Vamos então ao seguinte slide. Todas essas são palavras muito importantes para pensar. Quando a gente pensa como a gente poderia melhorar, no estudo que eu fiz em 2022, a gente teve 800 treinadores que preencheram uma enquete, quase todos eram do Canadá. E eles falavam de onde eles desenvolviam o conhecimento. E como vocês podem ver aqui, algumas das principais formas que os treinadores tinham um aprendizado era interagindo com outros treinadores, observando, aprendizado fazendo com os jogadores. E também o aprendizado chegava com a educação formal para os treinadores, sendo mentores, recebendo essas mentorias e também e outras fontes. O que isso demonstra é que temos muitas formas de ser melhores, melhores treinadores. Quando a gente se torna, então, quando a gente pensa no Peter James como é um processo de se tornar em alguém. Então, as pessoas estão em diferentes situações sociais na sua vida e transformam essas situações e são integradas como eles mesmos, e como resultado são pessoas com maior experiências. Se a gente vê esse processo como um processo de aprendizagem e a aprendizagem se desenvolve por muitas, muitas experiências, então a gente começa a entender que tem algumas experiências que poderiam ser significativas e poderiam se tornar em mudanças significativas à medida que a gente percebe o que a gente sabe, com um potencial de influenciar o nosso nossa aprendizagem futura. Quando a gente fala de ser melhores, é o aprendizado de diferentes experiências. Na minha pesquisa, eu consegui ver o caminho das mulheres nesse caminhar e se manter nesse caminho de treinadores. E uma das principais questões de como elas se tornavam treinadores e como eles iam ganhando as experiências era como experiências como atletas com outros treinadores, educação formal e não formal, e refletindo sobre todas essas experiências. Então, eu vou falar de alguns temas desses na minha apresentação. Quando vemos como a gente poderia melhorar por meio da experiência com atletas, teve um estudo que falou sobre o desenvolvimento das crianças com autismo. Isso foi feito na Bélgica. E um dos pontos desse estudo, o treinador vai das Olimpíadas Especiais vai além dos outros esportes, porque eles precisam navegar pelos desafios comportamentais e emocionais, e você precisa habilidades amplas e adaptáveis. E a inclusão é gratificante, mas também é complexa. E eles precisavam ser flexíveis para essas abordagens ser individualistas para acomodar uma ampla gama de habilidades, comportamentos e dinâmicas do grupo. É isso que eu vejo constantemente. Como a gente poderia melhorar por meio da experiência com os atletas? Vocês, aposto que vocês sabem isso. Às vezes é bom se refrescar, porque as experiências ajudam a ter um aprendizado. Escute seus atletas, conheça seus atletas, converse com eles sobre esporte, mas também sobre a vida. Fale de onde e como vocês vivem, situações, paixões, interesses, quais são os seus desafios. Isso vai ajudá-los também a ter um melhor entendimento de como vocês poderiam ajudá-los. Quando a gente vê de melhorar com a experiência de outros treinadores, uma colega entrevistou a 18 treinadores sobre sua experiência na carreira e aí como é treinar nas Olimpíadas especiais, sobre
a paixão, a paciência, a criatividade, a adaptabilidade, porque uma coisa que funciona hoje pode ser que não funcione amanhã com outro atleta. Então, a mentoria ajudou a ter essa demanda para o treinamento com a competências. Então, também falando com outros treinadores, como poderia ajudar, como resolver problemas, como tomada de decisões em diferentes situações. Em outro estudo, com treinadores das Olimpíadas Especiais, os colegas identificaram que os mentores são fontes ideais de aprendizado. E quando vemos a mentoria, quando vemos esse relacionamento dinâmico, onde um treinador tem maior quantidade de conhecimento, tem diretrizes psicossociais, e ele passa essa guia, essas diretrizes ao outro treinador com menos conhecimento. Esse daí é um estudo que, que se fez com Alexander Urquhart. A gente viu 8 treinadores especiais no Canadá e os treinadores só queriam orientação formal, porque muitos treinadores cos- passavam de treinadores assistentes a principais, eles queriam trabalhar com os de maior experiência para poder ter um ganho de conhecimento rápido. A mentoria é muito informal. Você encontra um treinador com o qual você pode conversar, fazer discussões, poder boas experiências e esse tipo de situações. Eu sei que vocês falavam de um processo de mentoria formal. O que a gente percebeu nesse estudo é, é que os treinadores é de grande valor a mentoria informal, mas também viram barreiras, uma falta de boa qualidade de mentorias, não tinham suficientes para, não tinham acesso para que tivéssemos programas formais de mentorias. Essa mentoria formal poderia ser uma ponte para oferecer um aprendizado estruturado com a ideia de que com essa ideia do que acontece quando você aprende, quando você tem um aprendizado. Essa mentoria informal poderia ser muito boa, tão especial como as Olimpíadas Especiais. Também pode ajudar o aprendizado. É um grupo de treinadores que trabalham da mão para conseguir um objetivo e você poderia encontrar a solução de um problema, aumentar o conhecimento por um tema. As comunidades de prática podem receber apoio para poder gestionar os desafios, têm acesso às diferentes habilidades do grupo e desenvolvem também uma confiança na forma de abordagem. No estudo que a gente viu as práticas dos treinadores, a gente percebeu que era importante tomar tempo e espaço para se reunir, e era muito bom se tinha um líder ou um facilitador que ajude a determinar o tempo das reuniões, os temas, e como o grupo ver qual era a situação que gostariam de discutir entre uma reunião e outra. Quando vemos de se tornar melhores por meio da experiência e educação, também perceberam que tinham essa necessidade de treinamento específico dentro das Olimpíadas Especiais. Tinham lacunas e eles queriam treinamentos específicos para a deficiência e poder construir confiança. Aí, então, temos diferentes módulos que nós outros temos que ver, mas tem muitas educações específicas por país. Grande oportunidade também para que os atletas possam se tornar
treinadores e que tenham maiores oportunidades dentro do esporte. Como disse o Pablo, é o equipe de treinamento e pesquisa está trabalhando comigo, com o Alexander, Diane Culver. Nosso plano é expandir nossa compreensão da eficácia do coaching para os treinadores desde uma perspectiva global e tudo o que esteja disponível no mundo. Ao longo de duas fases, ao longo de 2 anos, estamos explorando as experiências, motivações, estratégias e comportamento dos treinadores, o que eles consideravam eficazes ao treinar o atleta, e vamos concentrar-nos nas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento dos treinadores para treinar os atletas. Nós identificamos, entrevistamos 8 treinadores em Asia, Pacífico, América. Estamos à procura de 5 treinadores de cada região para que eles possam praticar. Estamos procurando treinadores da Europa, África, Médio Oriente e Leste Asiático. Por favor, envie um e-mail se você estiver interessado em participar desse estudo, principalmente se são de Europa, África, Ásia, Leste. Mande um correio, um e-mail para que eu possa entrar em contato com vocês. Quando, quando melhoramos com as experiências com as famílias, a colaboração faz toda a diferença. Então, promova parcerias sólidas com pais, escolas e outros profissionais para criar confiança e bons resultados. Qual é a ideia, então? É ver as redes de desenvolvimento para treinadores, o relacionamento de mentoria, aprendizagem, isso vai variar um pouquinho do tipo de relacionamento, da força e a função. A consideração indiscutível nas Olimpíadas Especiais, porque muitos deles, treinadores, têm familiares que são atletas. Isso é muito bom, que para ver como vocês podem levar isso ao campo. Quando nós vemos como a gente se torna melhor, a gente tem várias reflexões e a experiência une tudo. E foi o que se falou na apresentação passada. Quando a gente reflete sobre as nossas próprias experiências, é quando a gente analisa essa experiência em situações complexas. A gente percebeu que os treinadores geralmente os treinadores paraolímpicos precisavam ver a informação dos treinamentos para pessoas que não tinham alguma classe de deficiência, então eles precisavam gestionar isso e colocá-lo na medida para que funcionasse dentro das Paralimpíadas. Então, isso refletiu muito quais são as experiências que eu tive para poder chegar até aí. Então, a gente vê o que passou, mas pensar o que pensou nesse momento, o que sentia nessa situação é bom, o que foi ruim nessa situação. O que você pode analisar sobre o que aconteceu nesse momento, essa situação e as diferentes opções, e o que outras coisas poderiam ter sido feitas, ou que coisa você poderia mudar no futuro. Isso cria um plano de ação, então, no futuro, com situações parecidas, você já sabe as ações que você poderia tomar para escolher a melhor resposta. Então, refletir na experiência é muito importante para unir todo o aprendizado em cada experiência, como isso tem sido significativo e como pode ser aplicado em situações futuras. Então, a gente tem conversado de como se tornar um treinador melhor nas Olimpíadas Especiais. E como um resumo, então, a gente precisa eh, se envolver mais com os atletas. E isso
para refletir sobre as experiências. Tudo que vocês têm, estão tendo esse aprendizado com as experiências podem ajudar a ter uma rede de treinadores, onde você pode ter comunidades de prática, mentores, encontrar e fazer programas de educação de treinadores, como esse daqui, que vai ajudá-los a ser melhores treinadores. Colaboração com membros da família e refletindo também sobre suas experiências para transformá-las em planos de ação. Ah, o jeito também em como vocês analisam essa experiência também, isso vocês pegam isso para vocês e isso vai ajudá-los a ser melhores treinadores. Muito obrigada. Obrigada, Betina, pela sua informação. Essa informação é de muito benefício para nós, principalmente para os treinadores que estão aqui conosco hoje. Agradeço novamente a todos os palestrantes de hoje. Bom, agora vamos para a sessão de perguntas e respostas para os palestrantes. A primeira pergunta é para a Jenny. Como os treinadores em outros países podem ter acesso aos recursos similares aos que você compartilhou no dia de hoje? Obrigada, Pablo, pelas perguntas. Sim, olha, esse programa de Alemanha de aprendizagem baseado em competências, comunicação, afeto, e os treinadores podem usar os recursos por meio de as página web. Acredito que a Betina demonstrou o link e você pode falar com sua organização local e a gente pode ter conexão. Tem workshops internacionais, muitos cursos abertos online que vocês podem utilizar de forma grátis ao redor do mundo. E seria um prazer também, eu posso compartilhar materiais e links dos webinars. Obrigada por tão boa resposta. A seguinte pergunta é para a Betina. Os treinadores são muito importantes nas Olimpíadas Especiais. E por que é importante que os treinadores continuem a melhorar e aprimorar seus conhecimentos sobre o esporte e o arte de treinar, Betina? Obrigada, Pablo. Acredito que no começo você falou a história do seu treinador e como ele te fez sentir com muita confiança e resiliente e correr atrás dos seus sonhos. E por isso que os treinadores sempre precisam estar num aprendizado contínuo, porque eles geram um impacto muito forte nos atletas. É uma oportunidade incrível para que os treinadores possam ter esse impacto positivo nos atletas que poderia mudar a vida deles. E para fazer isso, o melhor que a gente pode fazer é manter nosso desenvolvimento como treinadores, melhorando sempre. Como você disse, os treinadores são agentes de mudança e para ter essa mudança de forma efetiva e fazer que essa mudança seja positivo e de transformação, a gente precisa estar sempre em um aprendizado contínuo e ser nós mesmos sempre. Obrigada, Bettina, pela sua maravilhosa resposta. Obrigada pelas construções que vocês fizeram, contribuições. Agora vamos ver alguns recursos que eu gostaria de comentar com vocês. As Olimpíadas Especiais oferecem uma série de recursos muito bons para que os treinadores continuem a ter um aprendizado e melhorar esses conhecimentos de treinamento.
O portal de aprendizado online das Olimpíadas Especiais tem uma grande quantidade de recursos relacionados com o treinamento, estado físico, a saúde e os comportamentos de proteção. O link para o portal de aprendizagem online está no chat. O site das Olimpíadas Especiais hospeda várias páginas de recursos para diferentes áreas. Não deixe de conferir os recursos específicos para cada esporte para ter acesso a, a todos esses recursos. Eles têm esportes unificados, fitness e o processo de divisão. Todos esses recursos vão ajudá-los com o treinamento de atletas das Olimpíadas Especiais. Agora, os treinadores precisam de apoio e os atletas também podemos ajudá-los. Indique um atleta para ser um capitão fitness e ajude a liderar sua equipe nos treinamentos, aquecimentos, em decisões saudáveis. Isso vai ajudar a que tenham um melhor rendimento, um melhor desempenho, prevêem lesões e melhoram a saúde. Os capitães fitness trabalham com os treinadores para tornar o fitness uma parte-chave da experiência esportiva. São ótimos para qualquer esporte, para qualquer atleta. Para nomear, envie o e-mail para a equipe de fitness das Olimpíadas Especiais e Internacionais. Para mais informações, assista o vídeo e confira os links fornecidos. Eu queria comentar que, além de tudo, uma questão importante, que eu também sou capitão fitness. Há pouco tempo que eu recebi esse, esse diploma, né, que me deu a certificação. Olimpíadas Especiais criou um novo sistema para agrupar os esportes segundo as suas características compartilhadas. Isso ajuda os treinadores e os atletas a se focarem, a focar melhor forma os treinamentos, usar os recursos de forma eficiente e melhorar a forma como é implementado o programa. Nós estamos solicitando a opinião dos treinadores para ter certeza que nosso novo sistema de categorização esportiva seja preciso, útil e favoreça o desenvolvimento dos atletas. Ah, essa pesquisa Essa pesquisa é a oportunidade para ajudar-nos a confirmar que seu esporte está agrupado de forma correta. Obrigada por pegar esses minutinhos para completar essa enquete. Obrigado. Agradeço se possam usar o link no chat para fazer isso. O painel de controle para a série de webinars esse ano, a gente tem esse painel de controle para que vocês possam participar ainda mais nesses webinars. Aqui vocês vão conseguir achar links aos recursos, gravações dos webinars, slides das apresentações e a opção também de enviar perguntas aos apresentadores ou os palestrantes. Esse painel é seu lugar para que você possa ver tudo relacionado com a série de webinars para os treinadores. Você sabia que a gente teve 27 webinars no total e mais de 50 palestrantes diferentes? Vocês podem vê-los todos aqui no painel de controle. Muito bem, este é o nosso webinar final da série de webinars para treinadores 2025. É o nosso quinto ano fazendo essas séries. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes e tomara que vocês tenham tido um aprendizado novo e eu espero ver esses conhecimentos
colocados na ação. Obrigado novamente. Eu não quero esquecer do nosso patrocinador Gallagher pelo apoio para organizar essa série de webinars. A gente se vê na próxima. Muito obrigada.